meu querido amigo e deputado Sérgio Gutierrez Luna, presidente da mesa, meu caro companheiro, presidente, minha querida companheira Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, meu querido Ignacio Mier Velasco, coordenador do Grupo Parlamentar do Morena, deputado Carlos Alberto Puente, coordenador do Grupo Parlamentar Partido Ecologista do México, deputado Alberto Anaya Gutierrez, coordenador do Grupo Parlamentar Partido do Trabalho, Mário Delgado Carreiro, presidente nacional do Morena, deputado José Geraldo Fernando de Noronha, meus amigos e minhas amigas. Na verdade, eu deveria fazer um discurso de improviso, porque ayer, no encontro com o deputado do Morena, eu falei que eu tinha aprendido duas lições. Uma na conversa com o presidente López Obrador e a outra com a organização do Morena. E hoje eu aprendo a terceira lição na Câmara dos Deputados do México, porque é um sonho do Partido dos Trabalhadores fazer com que o nosso Congresso Nacional tenha uma maioria de mulheres. Embora o nosso partido tenha paridade na sua direção, embora a Central Sindical Brasileira CUT tenha paridade na sua direção, a verdade é que nós não conseguimos ainda encontrar mecanismo para convencer as mulheres que são maioria na sociedade brasileira se transformarem em maioria nos sindicatos, se transformarem em maioria nas câmaras, se transformarem em maioria, sabe, em todos os lugares. Nós tivemos a sorte de eleger a primeira mulher presidenta da República do Brasil. Não foi uma tarefa fácil, porque antes de ser presidenta da República, a Dilma tinha sido uma militante revolucionária. Ela tinha água, ela tinha sido militante política, ela tinha sido presa, ela foi torturada e quando não imaginava participar mais da vida política no Brasil, ela virou presidenta da República e foi vítima do impeachment da forma mais sórdida que já pôde acontecer em algum país. E eu fico olhando essa Câmara dos Deputados e fico vendo a quantidade de mulheres, Gleice, aqui presentes. Eu fico imaginando quando é que o PT vai conseguir estabelecer uma forma, um critério, um discurso, uma narrativa, uma forma de organização para que a gente possa convencer a sociedade brasileira de que as mulheres sabem e podem governar igual ou melhores do que os homens. E de que as mulheres não podem ser inferior, sabe, nem na política, nem no sindicato, nem no mercado de trabalho, nem, sabe, junto aos cientistas, nem nas universidades. As mulheres precisam não só ser iguais para disputar as mesmas vagas, mas as mulheres têm que, no mínimo, ser respeitadas e ganhar igual ou mais do que os homens. O que não pode é a mulher ganhar menos do que os homens, como acontece no nosso país. Portanto, é uma revolução que ainda vamos ter que fazer. Não sei se ela chegará no nosso tempo, mas certamente nós vamos conseguir. Então, é mais uma lição que eu aprendo aqui no México. Mais uma lição. Eu gostaria de um dia chegar na Câmara dos Deputados no Brasil
e ver uma maioria de mulheres sentadas nas cadeiras. Porque quando eu fui eleito constituinte em 86, no salão de café da Câmara dos Deputados não tinha banhos, não tinha banheiro para as mulheres. As mulheres não podiam usar calça comprida. Era proibida a mulher. Ou seja, era um parlamento que não reconhecia a existência das mulheres no país. Nós avançamos muito, evoluímos muito, mas diante do que eu estou vendo aqui, nós ainda estamos engatinhando e ainda falta muito para que vocês possam nos ajudar a ter uma maioria de mulheres nas casas legislativas, nas prefeituras. Que essa experiência do Morena possa servir para o mundo, para a América Latina, não apenas para o desejo do nosso partido, mas para que todos os partidos aprendam a conviver e a respeitar e compartilhar, sabe, o poder com as mulheres. A segunda coisa é que eu não poderia deixar de falar da minha delegação que está aqui, porque aqui tem velhos companheiros do México, muito tempo. Aloysio Mercadante é companheiro fundador do PT. Aloysio Mercadante poderia levantar para as pessoas saberem o que ele está falando. Aloysio Mercadante foi fundador do PT, foi senador da República durante 8 anos, foi líder do meu governo. Depois ele foi ministro da Ciência e Tecnologia no governo Dilma, foi ministro da Educação, foi ministro-chefe do gabinete da presidência da companheira Dilma, e hoje o Aloysio é presidente da Fundação Perseu Abramo, uma fundação que, na verdade, elabora, sabe, política para nós, sabe, publica livros, publica textos, prepara programa de governos, ajuda a orientar prefeitos, governadores, e eu espero que a parceria que foi feita ontem entre a Fundação Perseu Abramo e o Morena possa dar frutos extraordinários. Segundo, o companheiro Humberto Costa é do meu estado de Pernambuco, o estado do Nordeste brasileiro. Humberto Costa é senador pelo segundo mandato. Foi primeiro-ministro da Saúde, foi secretário da Saúde do estado de Pernambuco e é um companheiro que está cumprindo o seu segundo mandato no Senado. A Mila é uma assessora do PT e também fundadora do PT. A Janja é a minha namorada e a minha futura esposa. O companheiro Sérgio Rezende, a esposa dele nunca viu ele de gravata. E ela agora está de gravata, estamos tirando foto com a mulher dele todo dia. Ela sabe que não vem com corbata. E por último, nosso companheiro Celso Amorim. Foi ministro no governo do Itamar Franco, foi ministro no meu governo durante 8 anos e depois foi ministro da Defesa da Presidência. O Celso Amorim, eu tenho orgulho de dizer que no período que eu fui presidente da República, eu visitei mais de 100 países. Possivelmente na história do Brasil, ninguém tenha viajado tanto o mundo para tentar construir instituições multilaterais, para estabelecer alianças políticas. E eu tinha orgulho de dizer, depois de conhecer muitos e muitos chanceleres, o companheiro Celso Amorim era considerado por mim e por muitas outras pessoas como o melhor chanceler naquele momento na história, sabe, da política mundial. Por isso ele me acompanha. E o doutor Manuel Caetano. Doutor Manuel Caetano, eu queria que levantasse. Eu não conhecia esse homem. Ele é advogado. Mas quando eu fui ser preso, no dia seguinte que eu cheguei na cadeia,
eu recebi a informação que eu ia ter 2 advogados que iriam me visitar todos os dias. E esse companheiro que eu não conhecia, durante os 580 dias que eu fiquei detido na Polícia Federal, todo dia, às 4 horas da tarde, ele ia me visitar. Todo dia. O companheiro Rocha, outro advogado lá do Estado do Paraná, velho militante do Partido Comunista Brasileiro, o pai dele foi um grande militante. O Rocha chegava todo dia, 10 horas da manhã, me trazendo informações e levando informações. Eu não sei se você sabe, eu escrevi na cadeia 580 cartas para a Janja. 580 cartas eu escrevi todo dia e quem levava a carta era... Eu já vim ao México muitas vezes. Eu já peguei terremoto em Cancún. Eu visitei o México no tempo do presidente Fox. Eu visitei o México no tempo do Calderón. Eu visitei o México no tempo do Peña Neto. E é a primeira vez que eu estou visitando o México no tempo do nosso companheiro presidente. Bem, eu conheci o Lopes Obrador porque conheci ele ainda no tempo do PRD. Quando o PT visitava o médico, participava de encontros com o PRD, eu conheci o Lopes Obrador. A última vez que eu vim ao México, eu não pude ver o Lopes Obrador porque ele estava na Cali protestando. Ele fez um protesto muito grande num dia que eu estava no México, mas eu estava numa visita oficial e o protocolo não permitia que a gente deixasse de cumprir o ritual, eu não vi. Então a minha história com o México é uma história longa, é uma história de admiração. Eu acho que poucos países do mundo têm a tradição cultural que tem o México, tem a história de luta que tem o México. E eu fico feliz, mas muito feliz, de ver que depois de 36 anos, o México elege um presidente da República que tem a cabeça e o coração do povo. Eu quero que vocês saibam que vocês estão vivendo uma lua de mel no governo. Mas é importante se prepararem, porque os adversários de vocês, os adversários ideológicos, aqueles que não aceitam o compromisso de vocês com o povo pobre, com a soberania do México, não vão deixar vocês em paz. Como não deixaram o PT até hoje. O PT disputou as primeiras eleições em 1989. Quando eu fui indicado para ser candidato, eu nem acreditava que eu era candidato. Eu era um metalúrgico, não tinha experiência política. O PT tinha apenas 8 anos de existência e eu ia disputar as eleições com muitas personalidades. Muitas personalidades. Ex-governadores, sabe, ex-ministros, ex-presidente da Câmara, presidente da Constituinte. Eu me sentia como se fosse um peixinho insignificante, sabe, no Oceano Atlântico. Entretanto, o PT foi o segundo partido em 89. O PT foi o segundo partido em 94. O PT ficou em segundo lugar em 98. O PT ganhou em primeiro lugar em 2002. O PT ganhou em primeiro lugar em 2006. O PT ganhou em primeiro lugar com a Dilma em 2010. O PT ganhou em primeiro lugar em 2014. O PT ficou em segundo lugar em 2018, com 47 milhões de votos. E se eu tivesse sido candidato, possivelmente nós teríamos ganhado as eleições, porque quando eles me prenderam, eu cresci de 16 pontos nas enquestas que era feita no país. Mas o Haddad teve uma participação extraordinária e se tudo der certo,
se Deus estiver pensando, sabe, no povo brasileiro, nós haveremos de reconquistar um governo para restabelecermos a democracia no nosso país e restabelecermos a cidadania. Eu queria fazer esse improviso, porque agora já tenho um discurso para ler, então eu vou comprar aqui um ritual, porque quando terminar esse discurso, eu tenho um outro discurso no Senado. Depois, quando terminar o discurso do Senado, eu vou fazer uma visita ao meu amigo Guatemala Cárdenas, eu vou fazer um outro discurso, e depois eu vim fazer um discurso. Então eu queria pedir paciência para vocês, dizer para vocês que isso aqui é apenas uma orientação de alguém que tem mais idade. Normalmente nós que falamos português pensamos que entendemos espanhol. Então, a gente não entende, mas a gente pensa que entende. E tem muita gente que fala espanhol e pensa que entende português. E também não entende português. Eu estava em Santa Cruz de la Sierra, ouvindo um discurso, e perguntei para um companheiro meu que era ministro. Ele estava sem esse aparelho no ouvido. E eu perguntei, companheiro, você entende espanhol? E ele me respondeu, só o essencial. E eu perguntei, e quando é que você define que é essencial? Então eu vou falar despacito, dentro do meu limite, porque eu tenho intérprete, uma pessoa certamente assalariada, que eu não posso cansá-lo falando muito rápido. Então eu vou tentar falar despacito para que ele possa acompanhar e traduzir para vocês o que eu quero dizer para vocês. Há 12 anos, lideranças de 32 países da nossa região se reuniram aqui no México para um encontro histórico que resultou na fundação da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. A criação de uma comunidade voltada para a integração e o desenvolvimento regional havia sido decidido num encontro em 2008 na costa de São Sauípe, na Bahia, no Brasil. Foi a primeira vez que os nossos países se reuniram sem qualquer tipo de tutela estrangeira. Além do importante passo para a conquista da nossa soberania, a criação da CELAC representou também mais uma prova de extraordinária vocação dos seres humanos para superarem diferenças e cooperarem uns com os outros. Nós, latino-americanos e caribenhos, somos 65 milhões de seres humanos. Temos nossas diferenças socioeconômicas, geopolíticas e culturais. Falamos diferentes idiomas, mas ainda assim nos entendemos e escolhemos viver em paz. É sempre importante ressaltar essa nossa opção pela convivência harmônica, sobretudo no momento em que assistimos ao desenrolar de mais uma guerra, desta vez no leste europeu, envolvendo a Rússia, os Estados Unidos e a Ucrânia. Mas um momento da história na humanidade em que países tentam resolver suas diferenças por meio de bombardeios e tiros de fuzis e metralhadoras, quando poderiam resolvê-las numa mesa de negociação sem derramar uma única gota de sangue. É inadmissível que em plena segunda década do século XXI, alguns líderes insistem em se comportar como os nossos antepassados da pré-história, quando não existia diplomacia e a única lei em vigor era a lei do mais forte. É inadmissível que um país se julgue no direito de instalar bases militares em torno de outros países. É absolutamente inadmissível que um país reaja
invadindo outro país. Guerras não levam a nada a não ser a morte, a destruição, miséria e fome. A história é a melhor professora que existe para os seres humanos. Para os seres humanos se comportam, mas os seres humanos se comportam como maus alunos, ignorando as lições do passado. Trilhões de dólares foram gastos em guerras recentes, antes e depois de 11 de setembro, no Oriente Médio e mesmo na Europa, quantia suficiente para eliminar a fome no mundo e preparar o planeta para lidar melhor com as mudanças climáticas. No entanto, essa fortuna foi usada para causar a morte direta de milhões de pessoas no Iraque, no Afeganistão, na Síria, no Iêmen, no Paquistão e em tantos outros países que formavam a antiga Yugoslávia. Sem contar a migração forçada de milhões de famílias que, caso consigam sobreviver, se tornarão vítimas da extrema pobreza e da xenofobia em outros países. E com tantas guerras e tantos trilhões de dólares, o mundo não se tornou um lugar mais seguro e melhor para se viver. Muito pelo contrário. Cada míssil de milhares ou milhões de dólares disparado contra uma população civil, seja na capital de um país ou na aldeia mais remota, traz em seu rastro a triste certeza de que parte da humanidade insiste em caminhar para a autodestruição. Meus amigos e minhas amigas, eu me lembro quando o presidente Bush tentou convencer o Brasil a apoiar a invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Eu respondi a ele que a única guerra que interessava ao Brasil era a guerra contra a fome, que nosso campo de batalha era onde houvesse um único brasileiro impossibilitado de fazer pré-revolução. Se o presidente Putin tivesse pedido meu apoio para invadir a Ucrânia, eu diria a ele a mesma coisa. Sou e serei contra todas as guerras e contra toda e qualquer invasão de um país por outro, seja no Oriente Médio, na Europa, na América Latina, no Caribe e na África ou em qualquer lugar do planeta Terra. Defendo e defenderei até o fim a paz e a soberania de cada nação diante de agressões externas. A humanidade precisa entender que a única guerra verdadeiramente justa é a guerra contra a desigualdade. E, no entanto, alguns seres humanos, em posição de poder, fazem de tudo para produzir ainda mais desigualdade e mais sofrimento. Enquanto bilionários fazem turismo no espaço, aqui embaixo, na Terra, 900 milhões de homens, mulheres e crianças não têm o que comer. E foi contra a desigualdade e a fome que nós lutamos no Brasil desde o primeiro dia do meu mandato na presidência da República. Sem disparar um único tiro, nós vencemos a guerra que todos diziam ser impossível. Em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome, reconhecido pela ONU pela primeira vez na sua história. Em apenas 13 anos de governo, o Partido dos Trabalhadores fizemos uma revolução pacífica no nosso país. Conjugamos de desenvolvimento com inclusão social, estabilidade econômica, respeito pleno ao Estado de Direito, aos direitos humanos e às liberdades individuais e coletivas. Governamos para todos, mas construindo políticas públicas voltadas especialmente para os mais pobres. Garantimos a todos os brasileiros o direito de fazer, no mínimo, 3 refeições por dia. Retiramos 36 milhões de pessoas da extrema pobreza. Geramos 20 milhões de empregos com todos os direitos trabalhistas garantidos. E aumentamos o salário mínimo
em 74% acima da inflação. Elevamos o Brasil à 6ª economia do mundo. Pagamos nossa dívida externa, emprestamos dinheiro ao Fundo Monetário Internacional e criamos uma reserva internacional que persiste até hoje de 370 bilhões de dólares. Adotamos uma política externa altiva e ativa. Fortalecemos o Mercosul, ajudamos a criar a Unasul, a criar a CELAC, a criar o G20 e os BRICS, juntamente com Rússia, Índia, Chile e África do Sul. Participamos ativamente das reuniões do G8, juntamente com o México. Transformamos a Petrobras numa das maiores companhias, não só de petróleo, mas de energia do mundo. Fizemos do pré-sal o nosso passaporte para o futuro, determinando que as riquezas extraídas das profundezas do oceano fossem destinadas, sobretudo, à educação. Reduzimos em 80% o desmatamento da Amazônia. Cumprimos nosso compromisso de reduzir a emissão de gases de efeito estufa, contribuindo para minimizar os efeitos do aquecimento global. Investimos fortemente em fontes alternativas de energia solar, eólica e de biomassa. Temos hoje uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Fomos o governo que mais criou universidades públicas na história do Brasil, abrindo as portas do ensino superior, sobretudo para jovens pobres e negros da periferia. Pela primeira vez, o filho do trabalhador conquistou a oportunidade de se formar no ensino superior. E é com muita felicidade que vejo o México travar essa mesma guerra justa contra a desigualdade e a fome, e em apenas 4 anos conquistar importantes vitórias. A luta contra a desigualdade é um caminho sem volta, que, além do México, está sendo trilhado hoje por muitos outros países da nossa querida América Latina, com seus governos progressistas. Infelizmente, diante de nossas conquistas, a elite brasileira reuniu seus exércitos no parlamento, no judiciário e na mídia para transferir o golpe de 2016 contra a nossa democracia. A presidenta Dilma Rousseff, primeira mulher a conquistar a presidência do Brasil, foi deposta sem que houvesse cometido um único crime. Foi vítima do lawfare, de uma campanha midiática de difamação sem precedentes. Sofri 580 dias de uma prisão política sem nenhuma prova de qualquer crime cometido, como hoje já está fartamente comprovado. Fui impedido de disputar as eleições presidenciais, nas quais eu era o favorito e poderia ter vencido as eleições no primeiro turno. O resultado do golpe contra a democracia foi a eleição de um governo de extrema-direita, que em menos de 4 anos devolveu o Brasil a um passado que julgávamos superado para sempre. Assistimos hoje à volta de flagelos como desemprego, fome, destruição dos direitos trabalhistas, devastação do meio ambiente, desrespeito aos direitos humanos e às minorias, ataque à democracia e entrega de nossas riquezas a estrangeiros, inclusive o nosso petróleo no pré-sal. Eu sei da briga do México para recuperar as empresas de energia elétrica aqui no México, pois o Brasil é uma estatal responsável por grande parte da energia elétrica produzida no Brasil. Empresa essa que permitiu que nós conseguíssemos levar energia para pequenos agricultores que moravam distantes do centro da cidade. Às vezes, a gente levava os postes de barco e colocamos energia na casa de 4 milhões de famílias
atendendo mais de 15 milhões de pessoas, a um custo de 20 bilhões de reais. E isso só pode ser feito porque nós tínhamos uma empresa estatal que era responsável pela nossa energia. Essa empresa agora está sendo privatizada. E eu já disse em entrevista que os empresários que vão comprar essas empresas tomem cuidado, porque se o PT ganhar as eleições, a gente vai querer rediscutir o papel soberano do Brasil em ser dono do seu nariz e ser dono da sua energia, porque somente o Estado é que pode levar energia para o povo. O resto companheiros e companheiras, as consequências da ascensão da extrema-direita no Brasil são cerca de 650 mil mortes pelo Covid, os 14 milhões de desempregados e os 116 milhões de brasileiros que sofrem algum grau de insegurança alimentar, de moderada a muito grave, pessoas que só conseguem comer uma vez por dia e pessoas que simplesmente não têm o que comer. Só para vocês terem ideia, o Brasil é o maior protetor, é o maior produtor de proteína animal do mundo. E esses dias a imprensa brasileira mostrava uma mulher na fila de um açougue pedindo um osso para levar para sua casa para tentar cozinhar esse osso. Não tem explicação. O Brasil hoje tem aproximadamente mais de 220 milhões de cabeças de gado. Portanto, não tem nenhuma explicação uma mulher entrar na fila de um açougue para comprar um osso. Da mesma forma que esses dias a televisão mostrou, sabe, o povo invadindo um caminhão para pegar a carcaça de frango. Ou seja, o osso do ponho, sabe, que não valia para nada, as pessoas estavam pegando para comer. E isso é inadmissível. Como se não bastasse, o atual governo vem destruindo as nossas boas relações com a América Latina e o resto do mundo. Fez, inclusive, com que o Brasil se retirasse da CELAC, com o objetivo de enfraquecer esse importante organismo de cooperação entre os países. E eu quero agradecer e prestar uma homenagem ao México e ao presidente López Obrador, que tem feito todos os esforços para manter a CELAC forte e soberana e funcionando. E eu queria dizer para vocês que pode estar certo que em muito breve o Brasil estará de volta ao seu lado e ao convívio democrático e harmônico com a América Latina, o Caribe e o resto do mundo. Os bons ventos voltam a soprar sobre a nossa região e tudo faremos para que a partir do primeiro trimestre de 2023 o Brasil também volte a trilhar o caminho do desenvolvimento com inclusão social e combate a todas as formas de desigualdade. E eu quero dizer para vocês que eu assumi um compromisso com o presidente López Obrador. Eu disse ontem no hotel, no encontro com o Morena, de que se nós ganharmos as eleições em outubro desse ano, antes da toma de posse, eu virei ao México fazer uma visita ao nosso presidente e ao nosso Morena, para que a gente possa começar a estabelecer um padrão de relação democrática. Meus amigos, mas de nada adianta construirmos uma ilha de prosperidade cercada por um mar de pobreza, infelicidade e injustiça. Queremos uma América Latina unida, desenvolvida, inclusiva e soberana. E estamos prontos para construí-la lado a lado com o México. Temos uma dívida de gratidão para com o México,
que no passado mais sombrio ousou conceder asilo a brasileiros e brasileiras, chilenos, argentinos e demais vítimas da ditadura militar da América do Sul, e que continua acolhendo exilados políticos, a exemplo do que fez com o nosso querido Evo Morales, ex-presidente da Bolívia, por ocasião do golpe na Bolívia. Mais ainda, quero cumprimentar o presidente López Obrador pelos esforços em conceder asilo político no México ao jornalista e ativista Julian Assange, perseguido por divulgar documentos sigilosos do governo dos Estados Unidos referente a atrocidades cometidas durante as invasões do Afeganistão e do Iraque. Eu digo sempre que o Assange não deveria estar preso. Ele deveria ter recebido o Prêmio Nobel, porque ele efetivamente mostrou o tipo de política que os poderosos fazem contra os países mais pobres. E falo isso porque o Brasil foi espionado. O Brasil, no governo da presidenta Dilma Rousseff, estava sendo espionado. E o presidente Obama teve coragem de pedir desculpa para Angela Merkel na Alemanha, mas não teve coragem de pedir desculpas para a presidenta Dilma no Brasil, pela espionagem que estava fazendo e também pela espionagem na Petrobras, que hoje já temos muita testemunha. Depois que nós cobrimos o pré-sal, nós fomos vítimas de muita espionagem. Não por acaso se diz, numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Por ousar revelar a verdade, Assange tornou-se ele próprio uma vítima da guerra. E eu queria dizer para vocês que muitas das guerras que acontecem no mundo, a gente não sabe por que ela aconteceu. Muitas. Eu tenho certeza que uma foi mentirosa. Eu tenho certeza que a guerra do Iraque, eu nunca tive com Saddam Hussein, eu nunca conversei com Saddam Hussein, eu nunca fui ao Iraque, mas eu posso dizer para vocês que a mentira contada pelos americanos e pelos ingleses, que tinha armas químicas no Iraque e que era preciso invadir o Iraque para acabar com o poder de armas químicas do Iraque, era uma mentira. Uma mentira contada e afirmada pelo embaixador brasileiro, que era o chefe era diretor, coordenador da instituição que cuidava de armas químicas no mundo. Esse cidadão disse que não tinha armas químicas. Por conta disso, os Estados Unidos pediu para que o governo americano afastasse esse brasileiro, sabe, que cuidava desse departamento da ONU. Esse brasileiro foi afastado e os Estados Unidos invadiu. E até hoje, passado tantos anos, vai fazer 20 anos, ninguém apresentou ao mundo a arma química que o Iraque tinha. Talvez a arma química fosse a própria mentira do Saddam Hussein, porque também o Saddam Hussein não tinha o direito de levar o seu povo ao genocídio, ao suicídio coletivo, mentindo para o povo que tinha armas químicas. Ele deveria ter tido a humildade de dizer não tenho, pedir desculpa pelas mentiras que contou e a gente teria evitado a guerra. Entretanto, muitas das guerras são vítimas de mentiras contadas e nós, os mortais, nós, os comuns, nós, os humanos humildes e simples, nunca saberemos a verdade por todas essas guerras. O que nós sabemos é que nenhuma guerra resulta em riqueza para o povo. Todas as guerras resultam em destruição e empobrecimento do povo. Mas eu queria dizer para vocês que o México será sempre uma peça-chave para a resistência cultural e a integração da América Latina. Nos encanta a todos o esforço do seu país para manter viva a extraordinária riqueza cultural das civilizações pré-colombianas e para reverenciar suas raízes históricas. Queremos fortalecer cada vez mais nossas relações bilaterais,
estreitar parcerias econômicas, tecnológicas e culturais. Brasil e México lutarão juntos pela construção de um mundo multipolar, livre das hegemonias de quem quer que seja. Precisamos de uma nova governança global, na qual todos os países tenham voz e nenhum tem direito de veto, como acontece hoje. As grandes potências precisam entender. As grandes potências precisam entender que não queremos ser inimigos de ninguém. Não interessa a nós, nem ao mundo, uma nova guerra fria envolvendo Estados Unidos, China ou Rússia, arrastando o planeta inteiro a um conflito que pode colocar em risco a própria sobrevivência da humanidade. Não somos inimigos de ninguém, mas tampouco estaremos ao lado do que escolhe a guerra em vez do diálogo, o ódio em vez do amor, a morte em vez da vida. Seremos sempre aliados dos que lutam pela construção de um mundo mais fraterno, mais justo e mais solidário. Somos independentes e livres para escolher o melhor caminho para o desenvolvimento de nossos povos. Esse caminho passa pela paz. A terra é fértil e generosa. Há espaço para todos plantarem, colherem e viverem em paz com dignidade. Ninguém precisa ser 1000 vezes mais poderoso ou 1 milhão de vezes mais rico do que ninguém. O ser humano tornou-se a espécie mais evoluída do planeta, graças à nossa extraordinária capacidade de cooperarmos uns com os outros. Mas, ao mesmo tempo, nos tornamos também os predadores mais ferozes, hábeis na fabricação de armas, capazes de destruir várias vezes o planeta, quando na verdade só existe um planeta, e é esse em que nós vivemos. Precisamos escolher o que queremos ser: a espécie que coopera e prospera, ou aquela que, movida pelo ódio e pela ganância, destrói tudo que está à sua volta. Seres humanos não podem ser inimigos de outros seres humanos, nem das demais espécies que habitam o planeta, muito menos do planeta em si. Precisamos de um planeta saudável, livre das tragédias provocadas pelas mudanças climáticas e pelas guerras e pela desigualdade. Queremos viver em paz e acreditamos que o amor será sempre maior do que o ódio. Somos movidos à esperança, e como escreveu o Prêmio Nobel Otávio Paz, que ha visto la esperança, não la olvida, la busca bajo los cielos e entre todos os hombres. Muito obrigado.